Eu queria dizer para você, meu querido, que ser pai não é apenas um título ali na certidão, né, de nascimento do seu filho. Não, ser pai é um dom, é um chamado, é uma graça extraordinária, meu irmão. Eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que o evento, o momento mais marcante da minha vida, meus irmãos, o evento mais extraordinário da minha vida, foi quando eu vi os meus 2 filhos nascerem. Sabe, quando eu peguei Bernardo nos braços, eu disse, meu Deus do céu, sou pai. Tem uma foto minha, você vê, eu estou lá abestalhada assim, ó, com meu filho, meu Deus do céu. Aí tem outra, com a minha filha, né, pegando ela, meu Deus do céu. E minha mãe olhando ela do vidro, e eu lá assim, ó, babando. Irmão, de verdade, que privilégio. Eu sei que na correria do dia a dia, você tem contas para pagar. É aquela correria, é casamento, é menino, é escola, é conta. Você acha que você é comum, mas não é. Para o seu filho, você é único. Para o seu filho, você é especial, filha. Você é único. Por isso, não trate pai como um dia dos pais, como um dia comum. Eu sei que no ranking das datas comemorativas, o dia dos pais está bem lá embaixo, viu? Né? Aqui no Brasil, ele é a quarta data comemorativa. Eu suspeito. Eu acho que é mais embaixo ainda. Mas eu queria dizer para você que hoje é uma data especial, tem um peso especial. Você é pai. E eu sei que você pode dizer assim, Luiz, mas eu não sou um pai perfeito. Parabéns. Pega na minha mão, bem-vindo ao clube. Luiz, eu erro demais com os meus filhos. É verdade, todos nós erramos. Luiz, eu não sou perfeito. Eu sei que você não é perfeito, meu irmão. Mas eu quero dizer para você que mesmo assim, você está presente na vida dos seus filhos. E você, sabe, tem uma importância extraordinária na vida deles. Amém, meus irmãos? Eu sei que muitos aqui não tiveram, né, um pai presente. Não tiveram um pai. Muitos tiveram, mas muitas vezes foi aquele pai abusador, aquele pai que espancava você, ou aquele pai que rejeitava, e isso gerou traumas em você. Mas eu quero dizer para você hoje, que em Cristo, você pode, sabe, ter uma imagem correta a respeito do seu pai que está nos céus, que é Deus. Amém, meus irmãos? Você não precisa repetir a história do seu pai na vida dos seus filhos. Hoje, a sua história pode ser mudada, amém? Hoje, uma nova história pode ser construída na sua vida. E uma das maiores revelações da Bíblia, a revelação mais maravilhosa de toda a Bíblia, sabe qual é, meus irmãos? É que Deus é Pai. Deus é Pai. Eu sei que as feministas, né, querem dizer que Deus é mãe, querem dizer que Deus é pai e mãe, ou querem dizer que Deus é alguma coisa que não seja homem, macho, masculino. Mas Deus, o fato é, a verdade é, Deus é pai. Deus é pai. Você tem um pai. E não como um pai terreno, mas um pai amoroso e gracioso que te ama muito. Amém? Hoje você vai sair daqui mais apaixonado pelo seu pai que estás no céu. Amém? Então, quando eu falo para você a palavra pai, olha para cá. Quando você ouve a palavra pai, o que vem à sua mente? O que você pensa? Você pensa em provisão, proteção, ternura, afeto, amor? Ou diante de você é pintado um quadro sombrio de rejeição, de amargura, de que foi embora? Talvez você tenha tido essa imagem quando eu falei a palavra pai. Mas eu quero dizer para você hoje que a palavra de Deus nos dá a revelação do Pai Celeste sobre a sua vida, meu irmão. Ele se revelou através de Cristo. Cristo disse, quem vê a mim, vê ao Pai. E Cristo é amoroso, é gracioso. Esse é o coração de Deus para você. Agora olha para cá. Eu creio, no fundo do meu coração, que a família, você sabe, né? Pai, principalmente o pai, mãe e filhos. Eu creio que Deus criou a família para quê? Para que ela fosse uma forma
de Deus revelar-se a si mesmo por meio dela. Vocês compreendem o que eu estou querendo dizer? Que as pessoas olhassem para a família e dissessem, rapaz, essa é a imagem de Deus. E principalmente o pai. Amém? Então, deixa eu dizer para você, meu querido. A forma como você exerce a sua paternidade, a forma como você lida com seus filhos, está sendo criado uma imagem de Deus na vida dele. Sabia disso? Porque nós somos como espelho. Os filhos olham para nós e eles projetam em nós Deus. Deixa eu ilustrar aqui. Eu queria chamar 3 irmãos aqui, rapidamente. Pode vir aqui, pastor Cabral, aleluia, Aldemir, vem cá, Lealdo. Pode ser aqui embaixo mesmo. Então aqui, o pastor Cabral vai representar Deus. Aldemir, para cá, Aldemir. Aldemir vai representar o pai, isso aqui, e Lealdo, o filho, né? Então, o Lealdo, né? Aldemir vai ser o pai de Lealdo aqui. Amém. Então, fica ali, Lealdo, por favor. Isso. Pode olhar para o Aldemir ali. Isso. Então, da forma como o Aldemir trata o Lealdo, ele vai enxergar em Deus, que seria aqui ilustrado pelo pastor Cabral. Então, como o Aldemir o trata, ele vai ver Deus dessa forma. Vocês compreendem o que eu estou querendo dizer? Então, se Aldemir é um pai amoroso, gracioso, transmite o coração de Deus, é isso que ele vai enxergar em Deus. Amém? Pode voltar, irmãos. Os irmãos são do teatro aí, ó. A líder do teatro aí, preste atenção aí, viu? Porque, amém, Mara? É uma dica. Então, meu irmão, eu creio, pastor, de fato, que o pai, ele foi criado para que Deus possa se revelar através dele, através da família, a pessoa olhar para ele e ele expressar aquilo que está em Deus. Que é isso que Deus é. Deus é pai, amém? Amém. Deus é pai. Você nunca perguntou por quê que nós somos tão frágeis? Você já viu o nascimento, por exemplo, de um bezerro? Eu morava lá no Jacaré, eu via. De um bezerro. Você pode ter visto na internet também, por exemplo, zebra, girafas, elefantes. Ele já nasce e leva um tombo de cima, pluf, já cai e começa assim. Não é nenhuma hora, ele já está andando. Já está andando, entendeu? Já está, e daqui a pouco, 1 dia, 2 dias, já está caçando, né, para sobreviver por causa do pedrador. Amém? Por causa do leão, né? Então, meus irmãos, os animais são assim, são rápidos. Agora, por que uma criança, quando nasce, demora tanto? Uma criança sozinha, ela não consegue, ela é frágil. Ela depende totalmente, emocionalmente, fisicamente, de uma pessoa adulta. Sim ou não, meus irmãos? E demora, pouco a pouco você vai treinando, pelo menos ali, 18 anos. Eu sei que tem alguns que chegaram nos 30, né, ainda não viraram adulto, mas não é normal. Aqui não, amém? Aqui só tem adultos. Então, meus irmãos, por quê? Por que as crianças são assim? E mais uma vez eu falo, porque Deus quer que na sua família você comece a entender o coração paterno, amoroso dele. Aleluia! Essa é a vontade de Deus, que você veja na família aquilo que é o centro do coração de Deus. Deus é um pai amoroso, Deus é um pai de afeto, Deus é um pai, sabe, gracioso sobre a nossa vida. Aleluia! E eu queria falar aqui nesta noite 5 áreas da paternidade, áreas que Deus planejou para que nós fôssemos treinados, para que a família, né, tivesse esse reflexo de Deus, para que Deus pudesse se revelar através da família. E a primeira área, meus irmãos, é a área da autoridade. Diga, autoridade. Essa é a primeira área de Deus e nossa como pai. Um pai, ele tem que ter autoridade sobre os seus filhos. Aleluia. E quando eu falo de autoridade, qual que é a primeira imagem que vem na sua mente? O que é que você imagina com a palavra autoridade? Seja honesto. Né? Amandão. Né? O que é que você lembra? Você lembra de proteção ou de medo? Você lembra daquele que guia ou só que manda? Você manda daquele que, né, que protege ou que oprime? Então, a verdade é que Deus quer sim que você como pai exerça a sua autoridade. Aleluia, meus irmãos. Esses dias eu estava
conversando, né, em casa com a minha esposa, e aí meu filho chegou, Bernardo, né, que tem 5 anos. Ele disse assim, papai, por que todo mundo manda em mim aqui e eu não mando em ninguém? Aí eu disse, ô filho, não, assim é o seguinte. Ele disse, porque o senhor manda em mim, mamãe manda em mim, vovó manda em mim, vovô manda em mim. Então, né, eu vou mandar quando em alguém? Aí eu disse, não, quando você crescer, que tiver sua família, na sua casa, aí você vai fazer o que você quiser lá é sua casa, lá é autoridade. Mas enquanto papai e mamãe estiverem aqui, tem regras, tem limites, quem manda aqui é papai e mamãe, amém? Né? E aí ele fica olhando assim, porque ele fica revoltado, porque ele não consegue mandar em ninguém. Mas de fato, isso é exercer a autoridade. Mas como que nós devemos exercer essa autoridade? Você lembra? Como que você sabe que... Vamos falar de pet agora, de cachorro, né? Como você sabe que o dono de um cachorro, de um pet, ele é amoroso ou ele é aquele que oprime? Só observar. Quando o cachorro vê um dono que ama ele, que cuida, como que o cachorro vem com o rabo? Né? Balançando. Minha sogra tem um que cortou o rabinho, né? Ficava só o toquinho assim, ó. Amava. Agora, como que é alguém que oprime o cachorro? Que exerce autoridade de forma rígida, bruta, que não é a vontade de Deus. O cachorro ele vai amuado, né? Vê o dono, ele já corre. Então, só que tem filhos que são assim, meus irmãos. Tem filhos que quando o pai chega, ele já fica assustado. Ele fica com medo. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é quando você chegar na sua casa, seus filhos já corram lhe abraçando. Papai, papai, papai chegou para lhe abraçar. Amém, meus irmãos? Essa é a autoridade que deve ser exercida. Não para gerar medo. Foi isso que Deus fez. Olha aí o coração de Deus, meus irmãos. Olha aí, quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Verso 1, verso 3, ó. Coloca no verso 3, Luan. Diz assim a palavra de Deus. Oséias 11, verso 3. Aleluia, Luan. Está por aí, Luan? Diz assim a palavra de Deus, no verso 3. Todavia, eu ensinei a andar, tomei-os nos meus braços. E no verso 4 diz assim, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como o quê, meus irmãos? Quem alivia o jugo. Esse é um coração de um pai. Aleluia. Olha lá, tomei-os nos meus braços, né? Inclinei. Então, meus irmãos, Deus é rei. Deus governa, mas a Bíblia diz que ele se inclina para dar de comer aos seus filhos. Olha aí que coisa impressionante. Esse é o coração de Deus. E quando você exerce a autoridade segundo a palavra, você está dizendo, ó, Deus faz assim, ó. Deus faz assim. Amém, meus irmãos? Deus faz assim. Assim, mas o que a gente vê hoje, meus irmãos, muitas crianças, né, com pai abusadores, beberrões, que bebem, que abandonam os filhos, e que muitos abusam dos filhos, meus irmãos. Meu Deus do céu, que tragédia. E isso acontece de geração em geração. Quem tem os braços largos, meus irmãos, para abraçar essas crianças, senão o nosso Pai que está nos céus? Meu Deus do céu. E às vezes você foi criado num ambiente assim, de um pai que não reflete o caráter de Deus, e hoje você se esquiva de Deus, você tem medo de Deus, mas essa não é a imagem correta de Deus. Deus é Pai, aleluia. Olha como Jesus revelava-se. Olha, não andeis ansiosos, vocês valem mais do que os pardais. Olha, se você pedir pão ao Pai, Ele não vai te dar uma pedra, não. Se você pedir um peixe, Ele não vai te dar uma cobra. Olha, se vocês que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste que estás nos céus. Se hoje você levantar a mão e dizer assim, Pai, eu preciso de Ti, sabe, Ele virá ao seu socorro, filho. Aleluia. A autoridade que Deus exerce é uma autoridade que liberta, que cura, que coloca limites, sim, mas é uma autoridade que protege. Então, a forma como você exerce a sua autoridade mostra a forma como o seu filho vai enxergar a autoridade de Deus. Irmão, isso é muito forte. Vou repetir. A forma como você exerce a autoridade na sua casa vai moldar a forma como ele enxerga a autoridade de Deus na vida dele. Agora veja também que privilégio, porque é a oportunidade de você mostrar
a autoridade de Deus na vida dele. Amém? Segunda área da paternidade. Diga a área da presença permanente. Repita comigo, diga a área da presença permanente. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Algo para você pensar. Para seu filho, olha só, para seu filho, a sua presença é mais importante do que presente. Vou repetir. Para seu filho, a sua presença é mais importante do que presente. Eu sei que na correria do dia a dia, né, a gente tenta compensar os nossos filhos, a carência que eles têm de nós, a gente tenta compensar dando presentes. Só que, eu não sei o de vocês, mas o meu filho, eu dou um brinquedo a ele hoje, amanhã ele já não quer mais. Entendeu? É assim. Aí eu não compro mais. A gente já falou com as avós, com todo mundo. Só dá presente em 2 datas. No aniversário e no dia das crianças. Ponto. Ele não brinca. Não brinca. Agora pergunta para mim, Luiz, e contigo? Ô, meu irmão. Pai, é o tempo inteiro. Pai, brinca um pouquinho comigo. Pai. E eu trabalho de casa, né? Estou lá, eu digo, pronto, agora deu. Pai. Se eu te falar, filho, teu filho não quer presente, ele quer você, filho. Amém? Ele quer você. E eu não estou falando que você tem que estar presente na vida do seu filho 24 horas. Não é isso que eu estou falando. Você trabalha, você tem responsabilidades. Não. Quando eu falo de presença, é você chegar para o seu filho hoje e dizer assim, filho, eu estou aqui, viu? Eu não vou embora. Pode contar comigo. Se alguma coisa acontecer, papai está aqui para te proteger. Papai está aqui para segurar na sua mão. Papai não vai embora. Sabe por quê? Porque presença gera segurança. Gera segurança no coração da criança, sabe? Um filho que sabe que o pai está ali, ele não teme. Esses dias também eu estou treinando meu filho para dormir sozinho, no sentido de que hoje a gente conta a história para ele, aí fica lá com ele e ele dorme. Aí eu estou treinando ele para só contar a história e ele ficar lá na cama e dormir sozinho no quarto dele, que ele já dorme no quarto, né? Mas eu quero tirar para ele dormir sozinho, só contar a história. E aí, está treinando isso, filho, vamos fazer o seguinte, ó, papai vai estar sempre atrás da porta, mas papai não vai embora. Papai está aqui, presente. E para não assustar você de vez, a gente vai fazer assim. Hoje papai vai dormir com você totalmente, amanhã papai já vai dormir, já vai ficar ali mais longe da beliche. Depois papai vai ficar na porta e no outro dia papai vai ficar, né, do outro lado da porta. Irmãos, não tem funcionado? Progressivamente. Então hoje eu conto a história, fico lá, longe da cama dele, no quarto ainda, né? Mas a semana que vem, tem certeza, ele vai dormir sozinho. Mas por quê? Porque ele sabe que eu estou ali. Aí eu disse, filho, se você sentir medo, você vai ter 3 armas mágicas. 3 armas mágicas para você falar. A primeira delas, você vai dizer o seguinte: Jesus está comigo, eu sou forte e corajoso. Segunda delas, vou falar da segunda não, deixa para lá. Amém? Vamos avançar. Então, meus irmãos, seu filho precisa ter certeza que você não vai embora. Mas quantos pais quebraram a promessa? Quantos pais quebraram a promessa, que foram embora, que rejeitaram, saíram de casa e nunca mais voltaram, meus irmãos? Quantos de vocês nunca viram um pai? O pai foi embora. Um tempo atrás eu estava aconselhando um irmão que estava separando da esposa. E ele falando para mim, acabou. Esse irmão, e seus filhos? Não é filho, não é filhos, no plural. E seus filhos, irmão? Fica pelos teus filhos. Não foi traição, não foi nada, sabe? Fica pelos seus filhos. E a pessoa disse assim, não, mas eu quero ser feliz. Aí eu fiquei pensando assim, se eu pudesse. Né? Se eu pudesse. Então, em nome da felicidade, eu vou abandonar meus filhos. É isso. Eu não julgo ninguém. Se você se divorciou, eu sei que tem contextos que não dá para permanecer mesmo. Marido que bate na mulher, marido que vive traindo a mulher, capaz de colocar uma doença na mulher, tem que separar mesmo. Mas sabe, irmãos, nós não somos a favor do divórcio, amém? Deus odeia o divórcio. Se você é casado pela segunda vez, aí é que nós somos contra ainda. Nós somos mais contra do que o primeiro. Entendeu? Amém? Então permaneça, porque esse é o coração de Deus. Diz a Bíblia lá em Hebreus capítulo 13, verso 5. Diz assim:
Olha só como Deus diz, no verso 5, na parte B do versículo, diz assim, olha, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Essa é a palavra de Deus para você, Ele não te abandona. E sabe por que você pode ter certeza? Porque Jesus disse também, lá em Mateus 28, verso 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, verso 20, Luan. Você consegue ver o peso disso? Deus, Ele faz questão de prometer, eu não vou embora, eu estou aqui. Você tem coragem de falar isso para o seu filho hoje? Eu não vou embora. Pode o sangue dar na canela. Papai vai ficar com a mamãe. Papai não vai embora. Sabe aquela coisa que nunca diga nunca? Não, mas você deve dizer. Você é casado, você vai dizer, eu nunca vou embora daqui. E que se eu for embora, que cai um raio e Deus me leve logo. Mas eu não vou abandonar minha família. Você tem coragem de falar isso para o seu filho, para a sua esposa? Eu não vou embora. A gente, no casamento, a gente esquece. Mas o pastor Alfran falou uma palavrazinha que talvez você não tenha percebido ontem no casamento do Alessandro. Uma palavra-chave. Sabe qual foi, pastor Alfran? Compromisso. Ele disse, vocês estão aqui diante de um compromisso. E a pessoa faz o compromisso ali diante das testemunhas. Que vai permanecer até quando, pastor Alfran? Até a morte. Entendeu? Mas Deus está dizendo, ó, eu vou ficar, eu não vou te deixar. Você tem coragem de falar isso para sua esposa? Eu não te deixarei, eu vou ficar até a consumação do século. Aleluia. Pastor Alfran, 40, quantos anos de casado, pastor Alfran? 40 aí? Meu Deus do céu. Nem idade eu tenho nessa idade aí, né? Meu Deus, 43 anos. Eu quero ser assim, irmão. Entendeu? O sangue pode estar na canela. Nós vamos permanecer. Está escutando, né, minha esposa? Amém? Não existe, irmãos. Risca essa palavra do seu casamento, divórcio. Risca essa palavra, divórcio. Porque se você fala essa palavra, você está dando uma brecha para dizer assim, não, a porta está lá. Quando você risca, acabou, não tem nem mais porta. Você construiu, você colocou tijolo na porta. Não saio daqui ninguém me tira. E esse é o coração de Deus. Ele falou. E ele falou, você diz, Luiz, mas nós somos infiéis. É verdade, nós somos infiéis. Mas Deus é fiel. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, diz assim, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar a si mesmo. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel. Amém? Se Ele falou, Ele vai cumprir. Eu não sei se seus filhos são assim, mas quando meu filho ele quer algo meu, ele me faz prometer. Às vezes ele quer ir no shopping, quer ir no cinema. Papai, vamos no cinema? Eu digo, vamos pensar, filho. Vamos ver aí. Ele, não, papai, mas fala que a gente vai. Fala, papai. E aí quando eu digo, tá bom, a gente vai. Semana que vem. Está certo. Pronto, aí ele se aquieta. Meu irmão, quando fica, no outro dia ele já está, papai, a gente vai, né? Vamos ver. Ele disse, não, o senhor falou. Porque lá em casa a gente já ensinou. A gente não mente para você, filho. A gente não mente. O que a gente fala, a gente cumpre. Amém? E aí ele acredita. Então ele quer pegar a gente pelo pé. Entendeu? Pegar pela palavra. Mas Deus é assim também. E quando você faz isso, quando você honra a sua palavra com seu filho, você está refletindo o coração de Deus. Quantos compreendem, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui? Aleluia. Então hoje é dia dos pais. Você para lá para o seu filho, falar para sua esposa, eu não vou embora daqui, eu vou permanecer. Aleluia. Oh, meus irmãos. Então, quando foi a última vez que você disse ao seu filho, olhando nos olhos, eu estou aqui, filho, não vou embora, vou permanecer. Se hoje fosse um dia difícil na vida dele, ele saberia onde encontrar você? Essa aqui é a questão. Porque pais que refletem o coração de Deus, eles permanecem. Um pai que permanece, um pai que é presente, ele está construindo uma imagem correta na vida do filho, a imagem de Deus. Amém? É isso. E eu sei que muitos de vocês, né, não tiveram pai. Principalmente
Quando eu digo assim, Deus é pai, meu pai me abandonou, então será que Deus não é assim? Talvez você chame até Deus de pai, mas e paizinho? Que é isso que ele é, Abba Pai. Amém, meus irmãos? Terceira área da paternidade, diga a área da proteção. Diga assim, quando eu protejo os meus filhos, eu estou dizendo que Deus é assim, que Deus protege. Então, meus irmãos, quando você protege o seu filho, você está mostrando, é assim que Deus age. Esse é o centro do coração de Deus. E quando eu falo de proteção, não é você apenas pegar na mão do seu filho para atravessar a rua por causa do carro. Não. Quando eu falo de proteção, é você criá-lo num ambiente seguro. Seguro no seu corpo, na sua alma, na sua mente. Sabe, ele saber que você está ali para evitar o mal, ainda que ele mesmo nem perceba. Meu pai está aqui e eu sou protegido. Sabe, proteção é você impedir que o perigo toque. Veja o que o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 10, verso 28. João capítulo 10, verso 28. Diz assim a palavra de Deus: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Verso 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Aleluia. O que foi que o Pai deu a Jesus? Você. Maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. É por isso que você pode ter certeza da sua salvação. Não é eu que estou falando, não. É Jesus. Ninguém pode te arrancar da mão do Pai. Você está seguro, protegido. Se fosse nas minhas mãos, irmão, aí poderia, né? Mas é nas mãos do Pai. Jesus está dizendo. Só que veja, aqui fala de proteção. Você está protegido. E quando você protege, você está refletindo isso. Essa imagem de Deus na vida do seu filho. Aleluia. Você está dizendo assim, olha, se você estiver comigo, você estará seguro. Você falar para o seu filho. Né? E a palavra do Senhor diz também, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3. O Senhor, todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e fará mais o quê? Guardará de quê? Do maligno. Assim é você que é pai, filho. Aleluia. Seu filho sente isso. Seu filho se sente seguro perto de você. Ele sente que você o protege quando o mal chega. Essa é um dos papéis do pai. É proteção, diga proteção. Eu lembro, do meu pai. Meu pai, um homem abençoado. Louvo a Deus pela vida do meu pai, meu Deus do céu. Não foi um pai perfeito, mas eu amo profundamente. Mas tinha uma área do meu pai assim que merece ser elogiada. Essa área da proteção. Eu lembro que uma vez, a gente em casa, muito pobre, meu Deus do céu. A porta era uma madeira, agora uma madeira assim, que tinha brecha, sabe? Assim, dava para ver quem passava na rua. E de madrugada, alguém passou e jogou uma pedra. Bah! Na porta. E a gente de madrugada assustado. Aí meu pai se levanta, abre a porta de madrugada e corre atrás dos camaradas. E pega. Aí isso é que era conhecido, né? Ô, Carlinhos, desculpa, eu fui jogar no cachorro. Que jogar no cachorro o quê, rapaz? E aí sai chamando aquelas palavras que o pessoal do mundo fala, né? Tenha vergonha, como é que você pode fazer um negócio desse? Outro dia, alguém estava tentando assaltar a casa da minha avó, que era do lado da minha casa. Tentando forçar a porta. Aí meu pai pega uma espingarda que ele tinha de caçar rolinha. Aí vai por trás de casa, chega no cara e diz, ei, o que tu tá fazendo aqui? Aí quando o cara olha, oxe, Carlinhos, porque é assim, né? No Jacaré todo mundo é conhecido, irmão. Tenha vergonha, seu cabra, né? Tenha vergonha, você está querendo roubar aqui. Meu pai botou a espingarda nele, né? Sem proteção, irmãos. Sempre me senti protegido com meu pai. Outro dia, jogando bola, um camarada, eu adolescente, criança para adolescente, né? Jogando bola, o camarada puxou uma faca para mim. Cheguei em casa nervoso, me tremendo, o cara puxou uma faca. Meu pai disse, é o quê? Aí se ele puxou uma faca, pronto. Aí ele pegou uma também desse tamanho, aquelas facas brancas, e disse, vou lá agora. Ele disse, você vai comigo. Ele saiu me arrastando. Foi lá no cara, irmão, com a faca. Meu Deus do céu.
Entendendo? Sabe, proteção. Então, assim, né, nessa área eu louvo a Deus pela vida do meu pai, sabe? O camarada que protegia. Eu cresci vendo isso. Eu digo, meu irmão, esse camarada aí é corajoso. Ou meio, né? Meio doido, né? Porque outro dia o cara passou lá em casa. É assim, irmão. Jacaré é assim, né? É doideira mesmo. Outro dia o cara passou lá em casa, 5 horas da manhã. O cara levanta aquela caçamba de areia. Aí passa nos fios lá em casa. Derruba os fios. Aí ele, Neco, Luiz, acorda. Vamos ali. Eu, o que foi, pai? O cara derrubou as coisas aqui. Aí pegou a peixeira dele, né, também. Eu sei que a gente foi parar em Gonçalves Ferreira, irmão, para pegar os camaradas. Meu pai parou a frota, parecia aqueles carros de polícia, sabe? Só com a moto. Na frente da caçamba. Você já imaginou essa caçamba, né? Ele esmagava tudinho. O pai disse, desce. E aí desceram, que história é essa? Você passou lá e tal, vai pagar. Meu Deus do céu, a gente vai apanhar aqui, né? Então, meus irmãos, é óbvio, né? São coisas assim, fora da curva, tá? Não estou falando para você fazer isso, nem que isso é o padrão. Mas eu estou falando de uma história assim do meu pai. Essa é a função do pai, de proteger os filhos. E quando você protege os seus filhos, você está refletindo aquilo que Deus é. Deus protege os seus. Aleluia! E quando eu falo de proteção, não é só de perigos externos, longe. Não, mas de perigo que está dentro da sua casa. Vou dar um exemplo. Você deixa seu filho aleatoriamente com o celular? Eu não estou aqui para te condenar. Você tem noção do perigo que está dentro do celular, do TikTok? Você deixa seu filho rolando? Esses dias eu lendo um livro, tinha um cara viciado em pornografia, onde ele teve o primeiro contato com 3 anos de idade. 3 anos. Então, o perigo está dentro do celular, filho. Se você trava o celular, tem a função de você travar onde ele não mexe. E coloca os conteúdos cristãos. Não estou aqui para te condenar, é seu filho. Mas deixa eu te falar, quando você coloca limites, você está protegendo a vida do seu filho. Se você deixa seu filho rolando ali, o feed, rolando horas e horas, isso vai gerar TDAH, ansiedade, vai gerar um monte de problemas na vida dele. Então protege a vida dos seus filhos, dos perigos internos, dentro do celular ali, meu irmão. Isso é um dos maiores perigos que tem, meus irmãos, dentro de casa hoje, ó. Celular. Você coloca limites. Seu filho assiste o que você quer. Esses dias eu vi um irmão, né, dizendo, não, eu deixo meu filho assistindo e ele dorme, né? Tipo assim, filho pequeno, não vou nem falar a idade, né? De pequeno, ele dorme lá assistindo. Então assim, meu Deus, isso é um absurdo, irmão, absurdo, irmãos. Não faça isso, pelo amor de Deus. Proteja os seus filhos, irmãos. Amém, meus irmãos? Protejam eles. Ah, esse negócio. Outro tipo de proteção. Seu filho é para dormir na sua casa. Seu filho não dorme na casa de coleguinha enquanto é pequeno. Não dorme. Seu filho tem que dormir na sua casa, perto de você. Amém, Ademir? Entendeu? Os maiores abusos é quem está perto. Entendeu? Proteger é não confiar às cegas. Pode ser quem for. Você confia com esse e abre com esse. Você protege, isso é proteção. Amém, igreja? Isso é o coração de Deus, proteção, meus irmãos. Jesus disse assim, olha, quando vocês for orar ao Pai, aí tem um tipo de oração que é, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha só, Deus está orando, Jesus está orando ao Pai, lá em Mateus capítulo 6, verso 13. Veja que oração é essa. Então, o próprio Filho de Deus orou pedindo ao Pai que nos livrasse. Quando você protege o seu filho, você está respondendo de forma prática a oração que Jesus fez por nós. Aleluia! E se Deus é protetor, como que nós refletimos Deus na vida dos nossos filhos? Diga, protegendo. Proteção. Quarta área, meus irmãos, para a gente ir para o final, eu queria chamar a irmã do louvor, a Cátria. Amém? Diga, é a área da afeição. Diga, a área da afeição. Deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você abraçou seus filhos, ou seu filho, a sua filha? Sem nenhum motivo. Só para dizer assim, filho, eu te amo. Quando foi a última vez que você disse eu te amo, olhando nos olhos dele? Deixa eu te falar, afeto
que você demonstra para o seu filho é uma necessidade. Diga necessidade. Você demonstrar amor, você demonstrar afeto, é uma necessidade, meu irmão. Sabe, um filho que cresce ouvindo que é amado, pastora Deise. Um filho que cresce, vem cá, filho, abraça. Né? Um filho que cresce ali presente, com afeto, né? Eu fico olhando a família do pastor Alfran, né? Aí ele falando que toda semana os filhos dele vai lá, né, para almoçar com eles. Vê que coisa linda, irmãos. E tá lá o pai Alfran com seus filhos toda semana. Que cultura maravilhosa. Os filhos casados, né? Com exceção do Bruno, né, que mora em outra cidade, né, Bruno? Mas tá lá os dois filhos dele junto como família reunido. E o pastor lá apacentando. Eu estou presente. Amém, pastor Alfran? Eu não vou embora. E a pastora diz, cada dia que passa eu amo mais esse meu marido. Olha só, refletindo o coração de Deus. Oh, meus irmãos, afeição, demonstrar afeição. Então, quando você fala, quando o seu filho cresce ouvindo, filho, eu te amo. Quando ele se sente abraçado, quando ele cresce assim, meu irmão, pode ter certeza, ele não vai se sentir rejeitado. E é isso que ele vai olhar e ver Deus. É assim que ele vai ver Deus. Então, quando você demonstra afeto pelo seu filho, você está mostrando para ele como é o coração do Pai Celestial. Lá em Jeremias capítulo 31, verso 3, diz assim: com amor eterno eu te amei. Olha lá a parte B do versículo. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Lá em 1 João, capítulo 3, primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. Era o discípulo do amor. Ele vai dizer assim, olha. Vede que grande amor nos tem concedido quem? O Pai. A ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Aleluia, filhos de Deus. Olha como o amor, olha como Deus demonstra o seu amor por nós. E lá em Gálatas, capítulo 4, verso 6, diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama o que, meus irmãos? Você sabe o que é Abba Pai? Paizinho, papaizinho. Veja como Deus demonstra afeto, intimidade, proximidade. Então seu filho sente medo quando ele se aproxima de você? Ou ele sente esse amor, esse afeto? Seu filho quando chora corre até você? Sabe, meus irmãos, isso é o coração de Deus, essa demonstração de afeto. A Bíblia diz, lá em Marcos capítulo 10, verso 16, que as crianças, pastora Deise, as crianças elas corriam para Jesus, se aproximavam dele. E diz assim, olha o que Jesus fazia com as crianças, meus irmãos. Jesus demonstrava afeto. O que Jesus fazia? Vamos ler juntos? Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Você tem noção? Aquele monte de criança vindo até Jesus. Jesus, venham. E os discípulos querendo rejeitar. Ele diz, ó, se vocês não se converterem como uma criança, sabe, o reino de Deus não é de vocês. Vocês não vão entrar no reino de Deus. Jesus demonstrava afeto. Jesus demonstrava afeto pelas crianças. João, que é o discípulo do amor, a Bíblia diz que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. Por quê? Afeto. Jesus demonstrava afeto. Então, quando você demonstra afeto, amor na vida dos seus filhos, você está dizendo, olha, é assim que Deus faz, é assim que Deus é. Olha que privilégio, olha que graça extraordinária. Mas ao mesmo tempo, né? Que grande responsabilidade, né, meus irmãos? E por último, irmãos, para a gente ir para a parte final. A área da paternidade, diga, é a área da aceitação. A área da aceitação. Então, quando seu filho erra, como que ele reage? O que você faz quando seu filho erra? Você, né, aceita? Ou você, né, o castiga? Ou você, né, o abandona? Eu não estou dizendo que você tem que passar a mão na cabeça dos seus filhos, no sentido de ignorar o erro. Não, você trata o erro. Tem disciplina, amém? Tem disciplina, você corrige. Mas você ama tanto ele que você diz, olha, isso que você fez é errado.
Você separa ele do comportamento. Isso não combina mais com você. Você agora é um filho de Deus. Isso não combina com você. Você o aceita. E é assim que Deus age conosco também. É assim que Deus age conosco, porque a palavra do Senhor diz, lá em 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o que, meus irmãos? Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Percebe? Deus não ignora o pecado. Mas se você pecar, tem aceitação. Se você se arrepender, se você se voltar para o Pai, tem aceitação. Ele está de braços abertos. Deus tem aceitação, filho. Quando seu filho erra, a mesma coisa. Você tem que estar de braços abertos para recebê-lo. Corrige. Mas aceita. Não importa qual que é o pecado que seu filho cometeu. Você aceita. Veja o filho pródigo. O maior exemplo de aceitação. O cara desonra o pai, pede a herança antes da hora. Em outras palavras, pai, por que o senhor não morre logo? Pede a herança, vai embora, gasta com promiscuidade, perde tudo, e depois ele volta, e quando o pai o avista de longe, diz a Bíblia que o pai corre, o abraça e o beija, e ele começa a falar, pai, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, pequei contra os céus e contra o Senhor. Aí ele diz, olha, vamos matar um novilho cevado, põe um anel no dedo dele, coloca uma sandália, em outras palavras, vamos restaurar, você está restaurado, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é a palavra de Deus para você. Tem aceitação. Se você errou hoje, filho, se você pecou hoje, Deus está de braços abertos para lhe receber novamente. Aleluia. E quando você demonstra isso para os seus filhos, você está dizendo, você está mostrando o coração de Deus. Nada mais te separa do amor de Deus, diz Romanos capítulo 8, verso 38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada mais te separa do amor dele. Aleluia, meus irmãos. Então, para a gente encerrar, então talvez quando eu falei aqui de autoridade, quando eu falei aqui de presença, de proteção, de afeto, de aceitação, talvez seu coração até doeu, porque você não teve um pai assim. Mas eu quero dizer para você que em Cristo, hoje, a sua história pode ser reconstruída. Você pode ser curado de todas elas. O pastor Aloysio, ele disse assim, essa é a coisa mais triste da minha vida foi quando eu vi meu pai pegando as malas e indo embora. Isso gerou traumas profundos na minha vida. Ele disse, mas o Senhor me curou de todas elas. E é profético, né? Porque o pastor Aloysio, a família dele, só mulher, né, pastor? O pai foi embora, ficou só mulher. Mas assim, Deus curou ele de todas elas. E Deus quer curar você também, se você não teve um pai presente. Deus quer mostrar para você o quanto Ele te ama. Amém, meus irmãos? Oh, Espírito Santo de Deus. Hoje você pode ter um pai presente. É o Pai que está nos céus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sabe, Ele não está aqui para te oferecer uma religião, mas Ele quer um relacionamento real de um pai. Diga, Pai. Se hoje você receber esse amor, você vai se tornar filho de Deus. Nunca mais será abandonado, nunca mais será rejeitado, nunca mais Ele vai desistir de você, filho. Aleluia. Então eu queria que você fizesse essa oração comigo agora, sentado onde você está. É uma oração de entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Para você ter um Pai celeste nos céus. Repita assim comigo, diga, Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Diga, eu creio que Tu morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitastes para me dar vida. Diga, hoje eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Diga, perdoa os meus pecados, limpa o meu coração e me faz um filho de Deus. Diga, Pai, obrigado, porque agora eu sou Teu. Diga, eu declaro que a partir de hoje eu tenho um Pai que nunca me deixará, em nome de Jesus. Amém.